Você já se perguntou o que exatamente tem que ser ensinado no ensino fundamental e médio? Ou quem é que decide o que vai ser ministrado nesse nível de ensino? O professor deve ter bastante autonomia ao ministrar sua aula, mas a construção de um currículo exige bastante cuidado. Por isso, nós vamos falar sobre um documento que regulamenta quais são os aprendizados essenciais para os alunos do ensino básico. Essa é a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, mais um dos importantes documentos que devem ser estudados por quem trabalha com educação. A BNCC teve sua primeira versão lançada em 2015, quando ficou disponível para consulta pública. Ela foi pensada para ser um documento que fosse construído com uma grande participação da sociedade. Após vários seminários e sistematização das contribuições feitas, a base foi finalmente homologada pelo MEC no ano de 2017. Com isso, as escolas precisam revisar seus projetos políticos pedagógicos de acordo com o documento, o que deve ser feito a partir do ano que vem. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou a professora doutora Acilena Coelho, que é docente e atual coordenadora do curso de licenciatura em matemática da UEPA. A professora Acilena vai explicar melhor o que é a BNCC e alguns dos aspectos que nós devemos saber sobre esse documento. Professora Acilena, fale um pouco sobre a sua formação e sobre o seu trabalho na universidade. Bom, eu me chamo Acilena Coelho Costa, eu trabalho na Universidade do Estado do Pará há 16 anos e dentro da área da educação matemática. Atuo no curso de licenciatura em matemática, com as disciplinas da área pedagógica, como instrumentação para o ensino da matemática, prática de ensino, e venho desenvolvendo pesquisas dentro dessa área da educação matemática. Certo. A gente vai falar um pouco sobre a BNCC, né? E antes de a gente iniciar nesse assunto, eu queria saber quais são os documentos normativos que existem atualmente no Brasil quanto à educação. Bom, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o Plano Nacional de Educação e agora a Base Nacional Comum Curricular. E o que é a BNCC e no que ela se difere desses outros documentos que foram citados? Ela é um documento normativo que define um conjunto de aprendizagens que são importantes para todos os alunos e que deve ser desenvolvida ao longo da educação básica, né? Diferentemente de outros documentos, a BNCC ela é um referencial nacional obrigatório que até então isso não existia no Brasil. E ele tem um caráter de política de Estado, né, para definir, aliás, o que os estudantes têm direito a aprender e o que deve ser desenvolvido na escola. Mas ela é considerada um currículo? Não é um currículo, mas sim um orientador curricular, um norte para auxiliar nessa produção do currículo. A BNCC parece ter um diferencial em relação aos outros documentos, porque ela foi desenvolvida em um contexto de muita participação da sociedade, né? Como que ocorreu esse desenvolvimento? Em que contexto a BNCC foi elaborada? Bom, o contexto em que ela foi constituída se deu por meio de fóruns, de debates, ficou disponível em sites para sugestões, e era uma forma de ser um documento que é um documento oficial que tivesse uma construção mais democrática, né, com sugestões de professores de diversas áreas e assim construir um documento democrático. Como a base é estruturada? Como que ela é organizada, o documento? Bom, ela está estruturada inicialmente com textos introdutórios, que vai do geral sobre educação, depois por etapas e por área, também depois aborda as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, as competências específicas de cada área também de conhecimento, né, e seus componentes curriculares, e também falando sobre o direito da aprendizagem, ou habilidades, né, relativas aos objetos de conhecimento, os conteúdos, conceitos, especificamente.
O documento tem uma estrutura que fala muito sobre habilidades e competências, né? Então, o que seriam essas habilidades e competências? Bom, as habilidades estão relacionadas ao saber fazer. Pode ser uma ação física ou mental que indica uma capacidade que o sujeito adquiriu. Já a competência seria a mobilização dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes e também de valores para resolver situações do cotidiano, do exercício da cidadania e do mundo de trabalho, né? Isso significa aí que a competência é aquilo que permite aos estudantes desenvolverem de forma plena cada uma das habilidades e aprendizagens que são essenciais, estipuladas aí pela BNCC. Nós pedimos a Letícia Salles, recém-graduada em matemática, que desse um exemplo de como seriam as habilidades e competências na prática. Um exemplo de habilidade relacionada à geometria diz que o aluno deve ser capaz de identificar figuras planas ou espaciais. Por exemplo, ele tem que saber associar e identificar que uma bola é um elemento espacial que está associado a essa noção de esfera. Ou então que uma caixa de sapato está associada à ideia de prisma. Já outra habilidade seria a que trabalha com a capacidade de resolver situações, problemas que envolvem conhecimentos geométricos de espaço e forma. Então, se unirmos essas duas habilidades com mais outras, geram uma competência que diz respeito à capacidade de usar esse conhecimento geométrico para ler e representar as realidades e poder agir sobre ela. Qual é a vantagem da orientação por competências? Bom, essa orientação por competência possibilita ao aluno deixar a sua posição passiva nessa rotina de sala de aula e ele caminhar para muito além do que ele possa apenas compreender os conceitos, né, propostos. Também ele pode testar soluções em situações ligadas à realidade dele. Além disso, ele pode se sentir motivado a interagir, a assumir um papel mais participativo dentro da sociedade, na forma que ele seja capaz de construir e apresentar as suas opiniões, expressar os seus valores. Então, eu vejo essa como uma grande vantagem de se trabalhar por competência. O documento possui 10 competências gerais, né, que vão desde o conhecimento ao pensamento científico, crítico e criativo, até a responsabilidade da cidadania. Trabalhar essas competências é um momento propício para um trabalho transdisciplinar? Já existe um incentivo desse tipo de trabalho nas escolas? Bom, essas competências elas devem ser trabalhadas em cada uma das áreas de conhecimento, né, e de forma transdisciplinar elas serão usadas, por exemplo, em atividades nas aulas de língua, de linguagem, de matemática, de ciências humanas, ciências da natureza. Isso propicia ao aluno aprender e perceber problemas, compreendendo os conceitos, propondo soluções e até mesmo interagindo com seus colegas de classe e realizando determinadas argumentações em cima do que lhe é proposto. Bom, eu acredito que as escolas ainda não estão realizando esse tipo, né, de trabalho. É necessário ainda uma formação para os professores, uma capacitação maior ainda, até mesmo para que eles compreendam o que significa essa questão de um trabalho transdisciplinar. Essas escolas, elas já são obrigadas a seguir o documento e qual é o prazo máximo de adaptação? Sim, as escolas, a partir de 2018, foi proposto, né, o uso da BNCC no ensino fundamental, mas ela deve vigorar, né, a previsão para que haja essa mudança definitiva a partir de 2020, a utilização obrigatória nas escolas. E até 2024, todas já devem estar adaptadas ao uso da BNCC. Então, a BNCC é igual aos conteúdos ensinados no ensino básico de todo o país? Bom, ela busca promover uma equidade na formação dos alunos, né, servindo de norte para os professores em sala de aula. Então, o principal objetivo aí é estabelecer
esses conhecimentos e habilidades essenciais para os estudantes, na procura de uma equidade na educação, desde da educação infantil até o ensino médio. Mas ainda há espaço para cada região colocar suas particularidades no ensino? Bom, não está indicado isso, mas a minha concepção é que cada região deve sim colocar as suas especificidades. Dessa forma, tornar também o ensino mais atrativo para o aluno, mais interessante, com uma realidade próxima da que ele convive. A BNCC passou por esse período de consulta, né, antes dela ser publicada, mas ainda tem alguma previsão de mudança no documento e em que contexto isso poderia ocorrer? Bom, eu desconheço qualquer previsão de mudança para o documento, até porque ele vigora a partir de 2020 e tem até 2024, né, como eu já mencionei, para implantação em todas as escolas. Mas eu acredito que, como foi um documento constituído de forma democrática, essa mudança, se vier a ocorrer, ela também deve ocorrer de forma democrática, talvez por meio de fóruns, de simpósios, onde se discuta alguns aspectos que se perceba a necessidade de mudanças. Agora, nesse período de implementação, a gente acabou discutindo muito sobre a BNCC, né, principalmente em sala de aula nas universidades para o licenciando. Por que é importante para o licenciando entender a BNCC? Bom, é importante para a formação desse futuro profissional que vai atuar na educação básica e precisa conhecer um documento que é oficial e vigora, né, no nosso país, mas também para que ele avalie as situações educativas que se encontram junto aos alunos, diante das situações que são propostas no ambiente escolar, né? Então, ele precisa, diante disso, tomar as suas decisões. Então, se ele desconhecer o documento, essas decisões talvez não sejam tão adequadas. Agora, por onde a gente começa na hora de estudar o documento? Existem alguns pontos que devem ser destacados ou priorizados? Bom, eu acredito que um ponto interessante para se iniciar o estudo é verificar o objetivo, né, que é justamente promover essa igualdade educacional. E isso aí quer dizer que todos os alunos do nosso país terão a mesma oportunidade, né, o direito de aprender aquilo que foi considerado essencial para a formação de um sujeito e de um cidadão brasileiro. Os pontos que devem ser destacados, eu acho que o professor precisa ter bastante conhecimento das competências e habilidades, né, que estão sendo apontadas aí pela base, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Agora, quanto às escolas ou às instituições de ensino, que novas atitudes elas devem ter ou que novas atitudes elas devem desenvolver para que possam implementar a BNCC? Bom, cabe a cada instituição elaborar um currículo em consonância com a BNCC e deve seguir também as diretrizes gerais que esse documento aponta, considerando aí as aprendizagens que são indicadas pela base como essenciais, né, e ao mesmo tempo que reflete a identidade da instituição que está elaborando esse novo currículo. Mas, além da BNCC, o que as escolas devem considerar para organizar o seu projeto político-pedagógico? Bom, nesse processo aí é importante que o currículo seja elaborado de forma colaborativa, da mesma maneira que o próprio documento foi, né, a base. E eu acredito que o indicado seja que tanto os membros da gestão quanto professores participem desse processo de construção, né? Afinal, vão ser os docentes que serão responsáveis por levar esse currículo para dentro da sala de aula. Já a coordenação e a direção da instituição, elas já vão ter um papel também relevante aí em garantir que esse documento represente o que a identidade da escola. Existe algum outro impacto que a BNCC traz ou pode trazer para a educação? Bom, como impacto, eu vejo a questão dos processos avaliativos nas escolas. Pela proposta de competências e habilidades, isso pode causar alguma situação desconfortável, né, no momento da avaliação, porque
as habilidades que são sugeridas pela BNCC requerem outras propostas de avaliação, além de prova escrita e, no âmbito da matemática, questões muito diretas do tipo calcule, efetue, né? São situações que devem levar o sujeito a pensar, a refletir sobre uma situação que lhe seja colocada. Então, acredito que isso possa causar um impacto nesse momento. Outro impacto pode ser no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Neste exame aí também podem ocorrer essas mudanças em vista das competências e das habilidades que a base indica, mas de certa forma já está um pouco em consonância, mas acredito que possa trazer um impacto para o Exame Nacional. Certo. A senhora tem algum outro comentário que a senhora queria acrescentar ou algum recado para os estudantes de licenciatura em relação a esse tema? Bom, um recado que eu gostaria de deixar nesse momento é que os estudantes dediquem-se na compreensão efetivamente desse documento. A gente observa que há uma carência de conhecimento dos documentos normativos do nosso país. Muitas vezes conclui uma graduação sem conhecer o que são os parâmetros curriculares nacionais, sem conhecer as leis de diretrizes e bases, que são aspectos importantes para a formação do professor. Então, a minha orientação aí nesse momento é que os estudantes na licenciatura dediquem-se a conhecer esse documento, tanto na área do ensino fundamental quanto do ensino médio. A gente agradece a sua participação aqui no podcast, professora, e a gente lhe aguarda para um próximo momento. Obrigada, eu agradeço pela participação desse momento.